Oi, eu sou a professora Karina Menezes, ou K. Menezes, da Faculdade de Educação da UFBA, e estou aqui para falar sobre o planejamento no estágio de coparticipação e regência nos anos iniciais do ensino fundamental. O planejamento é um aspecto crucial na prática pedagógica, pois permite a educadora e educador organizar de forma coerente e sistemática aquilo que será ensinado, como será ensinado e como avaliar se os objetivos foram alcançados. Um bom planejamento promove uma experiência de aprendizado mais significativa e auxilia no desenvolvimento das habilidades cognitivas, emocionais e sociais dos alunos e das alunas. Ao iniciar o estágio nos anos iniciais do ensino fundamental, você vai se deparar com a responsabilidade de planejar atividades educativas que atendam às necessidades e às potencialidades dos aprendizes. O planejamento no trabalho educativo é essencial para garantir que as aulas sejam bem estruturadas, dinâmicas e efetivas no processo de ensino-aprendizagem. Um bom planejamento das aulas traz vários benefícios, por exemplo, a organização e a clareza. Planejar permite organizar suas ideias e definir claramente os objetivos, os conteúdos e metodologias que serão utilizados. Isso proporciona uma visão clara do que será trabalhado em cada aula e como as atividades vão se encaixar no processo de ensino-aprendizagem. A adequação às necessidades dos aprendizes também é uma vantagem, porque um planejamento bem feito considera as características e necessidades específicas da turma como um todo e de cada educando particularmente, permitindo a personalização do ensino e o atendimento à diversidade que está presente na sala de aula. Outro ponto positivo é a flexibilidade e a adaptação. Embora o planejamento forneça uma estrutura, ele também deve ser flexível para se adaptar a situações imprevistas e às necessidades emergentes dos alunos. Essa capacidade de adaptação, ela é fundamental para responder de maneira efetiva aos desafios diários da prática educativa. Outra vantagem é estar preparado para uma avaliação contínua. O planejamento, ele inclui a definição de critérios e instrumentos de avaliação que permitem ao professor e à professora acompanhar o progresso dos alunos e ajustar as estratégias de ensino sempre que necessário. Nessa aula, vamos diferenciar os 3 tipos de planejamento que você vai realizar nesse estágio. O primeiro é o plano de atividades de estágio, o segundo é o plano de aula e o terceiro, que está junto com o plano de aula, é a sequência didática. São instrumentos diferentes que se complementam e, com base neles, você irá realizar as atividades de coparticipação e de regência. O primeiro instrumento de planejamento é o plano de atividades de estágio. O plano de atividade de estágio é uma exigência legal que orienta as ações do estagiário ao longo da sua permanência no campo de estágio. É um instrumento relativamente simples, mas de grande importância, porque nele você deve prever, em dias e turnos, quais os tempos de observação, de regência, de coparticipação e de finalização do estágio na escola e quais atividades você vai fazer durante esse tempo. Já o plano de aula é um documento mais específico da atividade de regência ou de coparticipação. Ele detalha o que será ensinado em uma única aula ou em um período de tempo definido. E o plano de aula deve incluir a quem se destina, ou seja, quem são os aprendizes. Outro ponto, quais são os objetivos de aprendizagem? Ou seja, aquilo que se espera que os estudantes, que os alunos alcancem ou saibam fazer no final da aula. Outro ponto importante do plano, quanto tempo será necessário para aquele plano ser realizado? Quais conteúdos serão abordados? E aí é a descrição dos temas e tópicos que serão abordados durante a aula. Precisa também constar quais são os métodos de ensino, as estratégias, os métodos que serão utilizados para poder alcançar o aprendizado. Quais são as atividades realizadas? A descrição, então, dessas atividades que os alunos realizarão durante a aula, incluindo, de preferência, instruções detalhadas. Quais os recursos que serão usados também tem que estar constando no plano de aula. São materiais e recursos necessários para a realização daquela aula. E claro, não podemos esquecer, é preciso prever a forma de avaliação, as formas de avaliar se os objetivos de aprendizagem foram alcançados, podendo incluir vários tipos de atividades avaliativas, como perguntas, discussões, rodas de conversa.
Você pode também elaborar uma sequência didática. A sequência didática, ela pode ser entendida como um conjunto de planos de aula interrelacionados que visam o desenvolvimento de um tema ou um objetivo maior ao longo de várias aulas. Então, lembre-se de uma coisa: a decisão sobre os conteúdos que compõem o plano de atividades do estágio, o plano de aula ou a sequência didática deve sempre ser dialogado com a professora ou com o professor regente, que são seus supervisores no colégio. No que diz respeito ao plano de aula, pode ser que a escola já tenha um modelo próprio. Pode ser que a professora já tenha um planejamento anual concluído, então não tem problema se você apoiar esses modelos. O importante é que você saiba reconhecer os elementos que compõem um bom planejamento de ensino e consiga desenvolver a sua atividade de coparticipação e de regência de forma coerente com o que foi planejado e com as demandas definidas conjuntamente com seu supervisor ou com sua supervisora. Nesse estágio, você irá registrar em vídeo uma aula realizada por você em coparticipação ou em regência. Gravar a aula vai permitir que a sua prática de ensino seja acompanhada pela tutoria. E aí, com base na gravação, você poderá receber retorno sobre seu desenvolvimento e indicar pontos fortes e áreas de melhoria, refletindo sobre sua metodologia, sobre a linguagem corporal, sobre a interação com os alunos e com as alunas e com a gestão de sala de aula. Além disso, você terá um registro histórico desse momento da sua formação. Aproveite bem esse estágio.